sejam todos muito bem-vindos ao canal Abre Espaço. Nós somos um lugar em que a gente pode conversar sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje eu estou recebendo com muito prazer, com muita honra, um colega de trabalho, o professor Fábio Nazaré. Ele é promotor do Ministério Público aqui de Minas Gerais, ele é professor, especialista em Direito Constitucional e autor de artigos na área jurídica. Professor, é um prazer te receber, viu? Muito obrigado, fico muito feliz com o convite, principalmente para tratar desse tema tão atual, tão instigante, e espero poder contribuir. Com certeza, certamente. Pessoal, como ele já adiantou, nós vamos falar de um tema extremamente interessante, que é sobre os serial killers e a forma que esses seriais vão se reintegrar à sociedade, caso eles sejam condenados por algum crime, né? Como que funciona esse procedimento no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas enquanto a gente vai conversando, eu vou cozinhar para o professor um risoto caprese, e quem quiser reproduzir essa receita é só olhar na descrição do vídeo que tá tudo lá, tá bom? Professor, então, novamente, muito obrigada. Vamos começar, assim, do básico do básico. O que seria um serial killer? E qual que é o tratamento jurídico, né, no nosso ordenamento para esse serial? Ele é considerado inimputável, semi-imputável, inimputável? E se o doutor puder explicar esses conceitos para quem não é da área jurídica, seria muito bom. Joia, vamos lá. O serial killer é uma expressão muito recente dentro do mundo jurídico, digamos assim. Só no século XX começou a se discutir a prática de crimes envolvendo pessoas que tinham características psicossociais que tendiam a uma reiteração de crimes muito graves. Então, o serial killer, tradicionalmente, ele é aquela pessoa que pratica homicídios em série, com vítimas diversas, às vezes com algum padrão. Por exemplo, nós temos serial killers que optavam por matar mulheres, outros que praticavam o mesmo tipo de crime com homossexuais, e também tem aqueles que têm vítimas diversas, sem uma característica, sem nada que possa informar o motivo, a motivação para esses crimes. E isso também é uma das grandes características dos psicopatas enquanto serial killers, porque eles, de fato, agem sem uma motivação explícita. Né? O psicopata, há uma discussão jurídica muito grande, mais do que jurídica, uma discussão de psicologia forense. Se o psicopata seria inimputável ou não. E aí a gente tem que fazer alguns esclarecimentos. Né? O inimputável é aquele que possui plenas condições de entender o caráter proibido daquilo que ele faz, da conduta, imputável, né? O imputável. Isso. O caráter proibido daquilo que ele faz, e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Então, eu tenho consciência que se eu pegar esse copo e jogar na minha roupa, eu sei que eu vou molhar e isso não vai ser bom. Mas eu tenho condições de controlar os meus impulsos, a minha capacidade intelectiva para impedir que isso aconteça. Então, para se declarar uma pessoa imputável, o direito brasileiro, até um pouco diferente de outros ordenamentos jurídicos, né? A gente entra numa seara que é muito complexa, porque a gente mistura conceitos jurídicos com conceitos psicológicos e não se extrai um conceito único disso tudo. Né? Hoje a psicologia forense ela até caminha um pouco para restringir ainda mais o conceito de imputabilidade. Enquanto lá na década de 40, quando o nosso Código Penal foi criado, bastava que o indivíduo conhecesse o caráter ilícito do crime, né, da conduta criminosa, e pudesse se autodeterminar de acordo com essa conduta. Hoje a psicologia forense ela vai também com outro requisito, que é o da vontade, né, o do desejo. Se eu conheço o caráter ilícito, eu consigo me determinar, mas será que eu quero? Então, isso também faz parte da análise psicossocial do delito. No Código de 1940, foi adotado um critério que é chamado de biopsicológico. Nós temos o inimputável, considerado de forma genérica aquele que é menor de 18 anos. Então, todo menor de 18 anos ele é inimputável. E existe até essa famosa discussão
porque a inimputabilidade aos 18 anos está lá na Constituição. E existem várias teses de redução da minoridade penal, né? Para 16, algumas para 14, outras, né, como um sistema misto dos Estados Unidos, sem uma idade física análise do caso concreto, específica, né? Análise do aspecto psicossocial do delinquente, né, do agente, mas na nossa Constituição está lá 18 anos. E aí eu, como professor de Direito Constitucional, não posso deixar de, né, trazer esse aspecto para cá, se seria um direito fundamental ou não. E realmente é uma discussão que não tem uma definição, você tem corrente para os dois lados. Se a gente analisar a Constituição como um limitador da força do Estado, sim, e o direito penal sendo a norma jurídica mais poderosa que existe, porque é aquela que impõe a maior pena que pode existir, que é a pena de liberdade, em alguns países até a pena de morte, há que se considerar que sim, a imputabilidade aos 18 anos é uma restrição, uma limitação ao poder, ao juspuniente do Estado. Então seria uma garantia fundamental. E aí uma cláusula pétrea? Uma cláusula pétrea não poderia ser alterada. Mas, para outros, não é uma cláusula pétrea, até porque não está lá no artigo 5º da Constituição, e seria só uma limitação de aplicação de norma jurídica. Então haveria essa possibilidade. Veremos aí se um dia isso for levado ao Supremo Tribunal Federal, qual vai ser a solução. E acredito que nunca vai ser. Sim, né? Também acho pouco provável. Pouco provável. Mas além do critério biológico, da idade, também existe o critério psicológico. E o critério psicológico ele é muito simples. Simples no conceito jurídico, difícil no conceito psicológico. O cidadão possuía a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento? Se sim, ele é imputável e responde pelos seus atos, inteiramente. Se essa capacidade de entender o caráter ilícito, de se autodeterminar, estava de alguma forma diminuída no momento da conduta, ele responde por semi-inimputabilidade. O semi-imputável é aquele que vai ter uma condenação penal, mas com uma atenuante na pena. Agora, se ele não possui a capacidade de entender a ilicitude daquele fato, ou se mesmo sabendo da ilicitude do fato, ele não tem condições de se autodeterminar, de impedir o impulso criminoso, ele é um inimputável. O inimputável, apesar de praticar crime e poder, inclusive, responder a um processo penal por conta disso, o inimputável ele não sofre a pena privativa de liberdade. E aí a gente esbarra numa outra discussão ainda muito mais complexa e que talvez o Brasil esteja atrasado e talvez até regredindo nessa discussão que é sobre as finalidades da pena. Para que serve a pena? A pena criminal, a pena privativa de liberdade, a sanção penal. Qual que é a função da sanção penal? Tradicionalmente, nos séculos XVIII e XIX, a função da pena sempre foi punir o agente imediato e dar uma resposta como um exemplo à sociedade. São aquilo que nós chamamos de prevenção geral e prevenção específica. Como uma forma de dar uma resposta do Estado a uma conduta considerada desviante. E nessa perspectiva, surge o porquê que a melhor conduta do Estado seria a pena de prisão. Qual seria o que o Estado gostaria que ocorresse com a pena de prisão? Tradicionalmente, a gente ouve falar da ideia de ressocialização. E que, hoje em dia, é muito evidente isso, que nenhuma pena, sanção penal, pelo menos aquelas que são cumpridas nos presídios em penitenciárias no Brasil, tem essa característica da ressocialização. O número de reincidências, ou seja, né, pessoa condenada, uma vez presa, sai da cadeia e volta a praticar crimes, é muito grande. Talvez até maior do que o número de pessoas que não voltam a delinquir. Então a ideia de ressocialização é uma ideia que foi, ao longo dos anos, na Europa principalmente, na Alemanha, foi sendo deixada para trás.
um dos maiores penalistas modernos da Alemanha, Klaus Roxin, ele tem a teoria de que a função da pena é proteção do bem jurídico, fundamental ali, que é o conteúdo da norma jurídica penal. Então, no crime de homicídio, já que a gente está tratando de serial killers, qual seria a função da pena? Proteger o direito à vida. Não é ressocializar, não é tirar o cidadão da rua, não é impedir que esse cidadão volte a praticar crimes, seria a proteção do bem jurídico vida. E a partir daí você analisa a norma como um conjunto de instrumentos que visam a garantir essa proteção. Já o outro doutrinador também, alemão, Jacobs entende que a pena tem a função de estabilizar a norma jurídica, de mostrar que a norma vale. É um pouco do que seria a prevenção geral, mas num aspecto mais normativo do que prático. Mas o fato é que, nessas duas concepções, a ideia de ressocialização é uma ideia abandonada. Não existe mais a pretensão de que o cidadão que fica encarcerado se ressocialize pelo simples fato de estar encarcerado. Que ele tenha tempo suficiente para pensar no crime que cometeu, para se arrepender e voltar à sociedade de uma forma apaziguada. E a gente volta a falar dos psicopatas. O psicopata em si, a psicopatia, ela é uma condição do ser humano, uma condição natural. A pessoa nasce psicopata. E por isso que muitos consideram que a psicopatia sequer é uma doença mental que venha atingir a imputabilidade por si só. Em outras palavras, o que sobretudo os promotores no júri defendem é que o psicopata, pelo simples fato de ser psicopata, ele não é inimputável. Ele será inimputável se, além de psicopata, ele não tiver a condição de entender o caráter ilícito do fato e se ele não tiver a condição de se autodeterminar em relação a isso. Então, hoje, procura-se, na imensa maioria das vezes, em que se processa um psicopata daqueles com um laudo, de fugir da alegação de inimputabilidade. E, para isso, há uma necessidade muito grande de se qualificar as perícias. As perícias forenses, né? Cada dia mais a psiquiatria forense, a psicologia forense vão se tornando essenciais para tratar dessas mazelas do direito penal. E aí a gente volta a falar o termo de serial killer. Até o início do século XX, não havia que se falar em serial killer, ninguém desenvolvia essa ideia de serial killer, que só passou a ser desenvolvida a partir de casos notórios, sobretudo nos Estados Unidos, de pessoas que tinham uma condição pessoal, não pode nem falar que é uma patologia, mas é um aspecto da sua própria personalidade, em que, ao praticar crimes, não estava buscando uma finalidade específica além do seu próprio prazer. O psicopata, ele age por prazer, ele mata por prazer. Ele pode ter desejo pela vítima e, além de matar, ele pode torturar, ele pode manter conjunção carnal com a vítima, estuprar a vítima, mas ele faz isso para o seu deleite. O seu prazer não está no ato sexual, está no ato de manter a vítima ali, e essas pessoas geralmente são sádicas. Subjugar, torturar, ver o sofrimento. Então, esses psicopatas, eles agem para a satisfação do seu próprio desejo. E, ao longo dos anos, a gente percebe na doutrina que muitos psicopatas têm perfeita condição de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar em relação a eles. Claro que a gente tem as exceções que são muito conhecidas, né? O caso do Champinha, por exemplo, lá de São Paulo, é uma exceção em que ficou comprovado, através de laudos, que além da psicopatia, existe uma doença mental leve, existe uma psicose
que gera nele uma esquizofrenia, e isso faz com que ele seja inimputável, absolutamente inimputável. Mas outros psicopatas, e a gente pode pegar o exemplo aqui do maníaco de Contagem, ele demonstra uma inteligência tão grande, uma inteligência a ponto de conseguir manipular os próprios peritos forenses, porque ele sabe, na consciência dele, e essa é uma característica dos psicopatas, eles são muito inteligentes. Né? São muito frios, né? Então, assim, não tem um caráter emocional. A falta de empatia, mas eles são, acima de tudo, inteligentes. É uma característica muito latente dos psicopatas. Então, eles conseguem ser manipuladores, eles são muito manipuladores. O maníaco de Contagem, ele conseguiu casar com uma senhora enquanto ele estava preso, respondendo a mais de uma dezena de homicídios com estupro de mulheres, e uma senhora de 60 e poucos anos se apaixonou por ele. É até um caso interessante. Se apaixonou por ele enquanto ele estava preso, começaram a trocar cartas, casaram. Tempos depois ela pediu o divórcio, porque ela considerou ele um pouco violento. Um pouco. Aí ela achou que não seria bom continuar com o relacionamento. Um outro caso interessante também que fala desse nível de manipulação é da Susana Richthofen, né? Richthofen. E ela é um exemplo de um psicopata que não pratica crime em séries. Ela praticou o crime contra os pais, né? Ela praticou, assim, ela coordenou, ela estava lá presente, ela manipulou todos aqueles outros dois partícipes numa frieza absurda, numa falta de empatia tremenda, mas aquele foi o crime que ela praticou. Ela não teve uma continuidade, ela não tem uma sequência de crimes com vítimas diversas. Então a gente não pode nem dizer que ela seria uma serial killer. Sim. Né? Eu vi uma especialista falando uma vez que a questão inclusive ela demorou a progredir de regime exatamente por isso. Parece que ela tem uma característica de, se ela tiver um obstáculo, ela poderia voltar a delinquir. Então, assim, a gente nunca saberemos se ela terá ou não outro obstáculo na vida. Ela via os pais como obstáculo. Sim. Então, foi a forma que ela ela tinha de resolver. Então, o lado falava, olha, ela pode vir a delinquir de novo se ela encontrar algum obstáculo. Uma motivação. Teve um caso... Mas não é em série, né? Não é em série. Depende desse obstáculo aí existir. Teve um caso no Paraná, não vou lembrar o nome do rapaz. Ele era um dentista no Paraná, que trabalhava lá a vida inteira, já tinha lá seus quase 40 anos, um pouco mais de 40, e vida normal, psicopata. Mas vida normal, família, trabalho, amigos, vida normal. O psicopata, ele dificilmente se envolve amorosamente, tem vínculos de amizade muito profundos, mas ele convivia na sociedade normal. Até que uma outra família de dentistas se mudou para a mesma rua e abriu uma clínica concorrente dele. Ele não teve a menor dúvida. Foi lá e matou a família. Então é um psicopata que não praticava crimes em série, que conseguia se controlar. Até que ele descobriu a motivação. E quando ele descobre a motivação, ele vai praticar o crime sem nenhum pudor. Ele vai organizar, vai se planejar, e como é muito inteligente, o planejamento é bem feito, e vai praticar o crime. E não vai sentir arrependimento, não vai sentir nada. Então essa é a discussão. E esse tipo de personalidade é uma personalidade de alguém inimputável? Tem um livro, se não me engano, Mentes Brilhantes. Da Bia, Ana Beatriz? Isso. Que diz o seguinte, se você quer encontrar um psicopata, é só olhar para o seu lado. Os psicopatas estão por aí. E eles não se apresentam, talvez porque, na imensa maioria das vezes, eles não saibam que possuem essa psicopatia. Então, o psicopata, ele convive normalmente em sociedade até o momento em que ele encontra essa motivação ou que ele tenta dar aso ao seu desejo, à sua vontade de torturar, de causar dor e, através disso, se sentir prazer. E tem alguns casos, acho que até a doutora Ana Beatriz que comenta sobre isso, que às vezes o psicopata passa a vida inteira sem cometer nenhum homicídio, nenhum crime. E eles se dão, muitas vezes, muito bem financeiramente, porque alguns cargos precisam mesmo dessa falta de empatia. Sim. Às vezes, CEOs de empresa, muitos parlamentares com essa característica, porque se precisar puxar o tapete de alguém, vai fazer sem a menor dificuldade, que às vezes nunca vão cometer crime nenhum. Sim, claro. Eu tinha um professor na faculdade
professor João Bosco Cascardo. Ele era juiz no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Três Rios. Ele era professor lá em Juiz de Fora. E ele falava para mim o seguinte, que ele tinha muita dificuldade de ser juiz criminal, porque o juiz criminal tem que aplicar a pena. E por mais que a gente tenha alguma segurança na hora de pedir a condenação ou de condenar alguém, você nunca tem certeza. Né? Certeza. Isso é difícil. Mesmo, eu já tive casos de réus confessos que confessaram, mas depois falaram assim, doutor, eu assumi isso daí, mas não foi eu que pratiquei, não, mas eu assumi. Então, nem numa confissão você tem certeza que ele praticou. Então, sempre existe uma margem de dúvida que nunca vai ser solucionada. Né? E aquelas coisas que até são explicadas pelo homem lá de cima, né? Que a gente não pode querer explicar aqui na Terra. Mas o fato é que ele dizia exatamente isso para mim. É que eu sou muito pouco psicopata. Eu sou muito emotivo, Então, quando eu ia dar uma pena de prisão para alguém, meu coração doía, às vezes eu até chorava. E aí, engraçado, eu me lembrei agora de um dia, de um júri que eu fiz em Malacacheta, tem uns 10 anos mais ou menos, em que estavam sendo processados. Até a denúncia foi eu que fiz, o pai e a mãe. E eles estavam sendo processados pela tentativa de homicídio do filho, de 6 meses. Exato. Era um casal alcoólatra, muito vulnerável, e o nenenzinho estava chorando, a mãe estava caída de bêbada, e o pai ficou irritado com o choro da criança e começou a espancar a criança, até ela praticamente morrer. Mas não morreu, foi salva pelo vizinho. E eu lembro que quando da leitura da sentença de condenação, na hora meu coração ficou apertado. Quando condenou o pai e condenou a mãe, eu pensei, nossa, o que vai ser dessa criança? Né? O trauma que essa criança já tem, e agora com os pais condenados por terem tentado matá-la. Então, ali é um momento muito difícil. Então, de fato, tem que ter alguns cargos, você tem que ter um pouco de afastamento emocional dos fatos, o que é muito difícil. Mas o psicopata ele tem essa característica. Ele consegue conviver em sociedade, não é? E ele, por ser muito inteligente, ele despista muito bem, ele disfarça muito bem. O maníaco de contagem tentou que fosse reconhecida a inimputabilidade dele. Chegou a manipular os laudos, criando um personagem esquizofrênico. Mas pela inteligência dele, ele criava isso. Mas foi condenado como uma pessoa normal, digamos assim. Né? Diferentemente, o psicótico, que é esquizofrênico, esse tem uma doença mental. Esse vai praticar o crime não pelo seu desejo, pela sua vontade. Né? Ele vai praticar o crime no surto porque ele está ouvindo vozes, né? Porque ele acredita que tem uma missão de salvar as pessoas. Teve um caso famoso lá dos meninos de Altamira, em que entendeu-se que era um psicopata, mas também havia o entendimento da doutora Rosângela Monteiro, que também é uma psiquiatra forense muito atuante, de que ele seria um psicótico. Ele matou vários meninos entre 10, 12, 15 anos e tinha a característica de ele emasculava as crianças. Nossa. Mas, ao ser descoberto, o psicopata ele acha que nunca vai ser descoberto. Sim. Né? Então, ele planeja o crime de forma que ele consegue praticar o crime do jeito que ele quer, e ele já pensa no que fazer com o corpo, para evitar de ser descoberto. Mas no fundo, ele quer desafiar a polícia. Então ele deixa a famosa assinatura. Né? Uns que mandam até cartinha para a polícia. Falam, amanhã vai morrer mais um. E a polícia vai ficando doida. Mas esse rapaz, lá de Altamira, ele dizia que quando ele pegava as crianças, ele escutava vozes dizendo que era para fazer isso, para fazer aquilo, e alguns ele estuprava, outros não, mas ele sempre emasculava porque ele acreditava que naquele momento a criança virava um anjo. E ele libertava o anjo para o céu. Então, assim, era um psicopata, mas com uma psicose grave, de uma esquizofrenia, que foi, na época, declarada. Então, esse é o tipo de psicopata que deve ser considerado inimputável. Esse não tem como responder pelos seus atos. Sim. Outros psicopatas convivem em sociedade e praticam o crime por uma motivação muito pessoal. Susana von Richthofen. Então, ela consegue conviver em sociedade. Agora ela tem até filho, né? Sim, casou. Agora, se descobriu a motivação, ela vai praticar o crime.
Mas nada, não se pode assegurar com absoluta certeza de que ela vai voltar a praticar o crime. Sim. Depende muito de uma condição excepcional, Sim. uma condição especial. Professor, então assim, resumindo assim, nem todo psicopata, então, é um serial killer. Né? Pode ser que a pessoa seja serial killer e não seja psicopata. Outra conclusão, nem todo psicopata é imputável. Isso. Ele pode ser que ele seja inimputável dependendo do grau ali de consciência dele, do poder de auto se determinar. Mas uma coisa que eu queria que o professor falasse é o seguinte, a gente percebeu que o imputável pode sofrer uma pena que é restritiva de direito ou restritiva de liberdade. Mas e o inimputável? Se ele pratica um crime, o que ele pode sofrer ou como a sociedade pode ser resguardada desta pessoa? Pois é, esse é o grande problema do direito penal, do ponto de vista teórico. Né? O direito penal tem vários problemas. A gente, na faculdade a gente sabe como é que é. Né? Todo aluno se apaixona pelo direito penal, mas depois casa com o direito civil. Porque empresarial, no meu caso é empresarial. Empresarial. Porque o direito penal, na prática, é completamente diferente daquilo que a gente estuda. E a gente tem uma tendência, nós brasileiros principalmente, temos uma tendência de acreditar que o direito penal resolve tudo. E não resolve. O direito penal ele é a última opção do legislador e do próprio Estado para se resolver determinadas situações. Mas, infelizmente, a gente tem essa tendência natural, pelo nosso histórico de colônia, de acreditar que o direito penal é a solução para todos os problemas. Existem problemas que não devem ser tratados no direito penal, mas que estão lá. E que a sociedade espera uma resposta do direito penal. No caso do inimputável, o inimputável ele não vai ser condenado criminalmente. Então ele não vai ter uma pena de prisão. Ele não vai ficar preso, entre aspas. Se for reconhecido que aquele cidadão praticou um crime na condição de inimputável, seja psicopata, psicótico, ele vai sofrer uma medida de segurança. E o que é a medida de segurança? A medida de segurança é uma resposta que o direito penal apresenta para sancionar, punir pessoas que não deveriam estar sendo punidas pelo direito penal. Porque, veja bem, o crime são 3 elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A imputabilidade está dentro da culpabilidade. Então, se a pessoa é inimputável, não deveria ser culpada. Ela não é culpada, ela não tem culpabilidade. Se não tem culpabilidade, não existe o crime. Então, o crime, do ponto de vista jurídico, só existe para imputáveis. Então, o direito penal deveria se reservar aos imputáveis. Mas é quase um absurdo se a gente pensar que um maníaco do parque, depois de matar mais de 20 mulheres, estuprar mais de 20 mulheres, o juiz reconhece que ele é inimputável e absolve. E seria um absurdo e tremendo. Sim, a sociedade não ia entender. Não ia entender. Nem aceitar. Então, o direito penal criou essa modalidade que a gente sabe que é uma sanção, sabe que é uma punição, mas não pode falar como punição. Que é a medida de segurança, que seria uma tentativa de tratar o inimputável, tratar o doente mental, que praticou o crime em razão da sua doença. E a medida de segurança, ela tem duas espécies, basicamente. A ambulatorial ou a internação. São essas duas espécies. O que é a medida de segurança ambulatorial? É quando esse cidadão, condenado pelo juiz à medida de segurança, ele vai receber um tratamento fora do hospital, ambulatorial. Então, vai ser um tratamento em casa, um tratamento junto ao CRAS, ao Serviço Público de Saúde, fora do direito penal, fora do âmbito do Poder Judiciário. Com algum medicamento, alguma terapia? Medicamento, terapia, acompanhamento e por aí vai. O que o Serviço Público de Saúde deveria fornecer. E a internação? A internação, diferentemente do ambulatório, é quando aquele cidadão ele vai ser condenado, e eu falo condenado sem nenhum medo de falar uma bobagem, porque no fundo é uma condenação, a ficar determinado tempo em um estabelecimento hospitalar, um nosocômio. Aqui no Brasil a gente conhece os manicômios, antigos manicômios. Hoje mudou o nome para hospitais de custódia. Mas
são os manicômios, ou seja, hospitais psiquiátricos administrados dentro do ambiente forense. A medida de internação, tanto a medida de internação quanto a ambulatorial, elas não têm um prazo definido, porque não se pode dizer qual o prazo que aquela pessoa vai ter para sair do surto que ela está. Qual é a necessidade? Qual a necessidade? O juiz não tem condição de fazer isso. Sim. Então, essas pessoas são submetidas a esse tipo de tratamento com acompanhamento médico, psiquiátrico, periódico. De tempos em tempos, e esse tempo é o juiz que fixa, essa pessoa é submetida a uma avaliação psiquiátrica e o psiquiatra, o médico forense, vai estabelecer, vai dizer se é o caso de manter aquela internação ou se é o caso de passar para um tratamento ambulatorial ou se é o caso de, não, ele está curado, ele está bem, está controlado, não precisa mais de nenhum tipo de intervenção do Estado. Sim. Então, a medida de segurança, ela é uma forma de tratar esses indivíduos considerados inimputáveis por uma doença mental. Pelo Código Penal de 1940, o prazo máximo de uma medida de segurança seria a pena máxima prevista no tipo penal. Então, por exemplo, crime de homicídio de 6 a 20 anos, a pena máxima é 20 anos, então o máximo de tempo que ele poderia ficar na medida de segurança seriam 20 anos. Então, se a gente pensar aqui no psicopata, que tem lá caracterizado a doença mental e caracterizado a inimputabilidade. Ele poderia, em tese, ficar até 20 anos internado, digamos assim. O Supremo ainda deu uma interpretação mais extensiva, dizendo o seguinte, não é necessariamente o prazo máximo da pena em abstrato, mas o prazo máximo da pena prevista no direito penal, que é 40 anos. Que é o máximo de tempo que uma pessoa pode ficar presa, 40 anos. Então, para o Supremo Tribunal Federal, a medida de segurança ela poderia perdurar por até 40 anos. Então, se a gente pensar nos psicopatas inimputáveis e que não têm condição de retornar para a sociedade, essas pessoas poderiam ficar internadas por até 40 anos. E depois disso, eles voltam para a sociedade. Passados 40 anos, a medida de segurança desaparece. Ele tem ali, vamos dizer assim, a sua carta de alforria do Poder Judiciário. Mas ele deveria estar já inserido dentro do sistema público de saúde, para tratamento daquele cidadão. Então, se passados 40 anos, aí já não mais do direito penal, vamos tratar agora de direito de saúde, e até saúde coletiva. Né? Porque quando você trata um doente mental, você não está tratando só o doente, mas você está tratando coletivamente, porque você impede exatamente que aquela doença venha causar danos às outras pessoas. Então, nessa hipótese do psicopata, como champinha, comprovadamente que não tem condições de retornar à sociedade, ele ficaria 40 anos na medida de segurança, e vencido esses 40 anos, ele deveria estar já inserido no sistema único de saúde para tratamento psiquiátrico. Se naquele acompanhamento de tratamento psiquiátrico dele fosse recomendado por um médico a internação, ele deveria continuar internado. Essa internação do médico, ela é óbvio, passa por critérios de medicina. Já não tem mais a sentença do juiz. A sentença do juiz perdeu seu efeito. Isso tudo é importante por quê? Porque agora, recentemente, no final do ano passado, o CNJ publicou um normativo acabando com os hospitais de custódia judiciários, né, os manicômios judiciários. Acabando entre aspas, né, dizendo que não vai haver mais a internação em manicômios judiciários. E essa medida foi uma medida muito polêmica, né, porque, assim, pô, tudo bem, mas tem lá dezenas de pessoas que estão lá internadas em Barbacena. Aonde que essas pessoas vão? Para onde que elas vão? Elas vão lá para o SUS, vão lá para o André Luiz, e aí? O que vai acontecer com elas? Né? Então, há uma insegurança muito grande em relação a essa decisão do CNJ, e até voltando a falar de direito constitucional, até se discute até a própria constitucionalidade dessa decisão, porque está passando por cima de normas jurídicas. Né?
a lei de execução penal manda encaminhar os inimputáveis com doença mental grave e recomendada a internação para hospitais psiquiátricos judiciários. Mas a decisão do CNJ, ela tem por base a própria política atual de tratamento de saúde mental. Outro dia eu estava vendo, alguém comentou que não se usa mais o nome saúde mental. Eu também, a pessoa falou, eu falei isso, a pessoa falou, doutor, mas não se usa mais saúde mental, né? Eu pedi desculpa, mas também ela não me falou qual que é o nome. A terminologia correta. Eu vou continuar falando saúde mental. Com essa ressalva, né? Com essa ressalva de que a pessoa, se estiver nos ouvindo, pode deixar os comentários aí serão bem-vindos. Mas o fato é que, dentro da atual política de tratamento psiquiátrico e anti-manicômios do governo federal, já de alguns anos, né, não é de agora, a internação ela é excepcionalíssima. É uma medida excepcionalíssima, como deve ser. Se a gente não tratando de criminoso, porque o criminoso é aquele que pratica crime, e o inimputável juridicamente não pratica crime, então o cerceamento da sua liberdade deve ser uma medida excepcional. Nessa portaria do CNJ, a orientação que é dada aos juízes de execução penal é que encaminhem o sentenciado a tratamento na rede pública de saúde. E a rede pública de saúde tem que estar organizada para receber essas pessoas. Tanto no aspecto ambulatorial, com os CRAS, os CAPs e outros equipamentos públicos que já existem para tratamento psicossocial dessas pessoas, UPAs, hospitais psiquiátricos para dar esse tratamento ambulatorial, fornecimento de medicação. Tudo isso já é, em tese, obrigação do poder público, poder executivo, mas também naqueles casos de internação, de manter vagas de internação em hospitais gerais ou em casas de tratamento, que são conveniadas, podem ser conveniadas, principalmente para toxicômanos. Né? Tem muita inimputabilidade hoje que é reconhecida pela dependência toxicológica. Né? Então, essas pessoas vão ficar presas na cadeia, e ficando presas na cadeia, o que ela vai ter depois que ela sair? Vontade de consumir droga. Né? Então, não há um tratamento na cadeia para essas pessoas. Então, a resolução do CNJ, ela trata exatamente desse aspecto. Só essa questão não é uma questão mais de direito penal. É uma questão de saúde pública. E deve ser tratada dentro de uma política geral de saúde pública. Sim. A resolução do CNJ acaba com os hospitais, com os manicômios judiciais, no aspecto de que não depende mais do juiz decidir se aquela pessoa vai ser internada ou não. Entendi. Isso passa agora por uma análise, por um critério técnico da política pública de saúde mental, de tratamento de saúde mental. E o Ministério Público pode requerer? Pode. Hoje o Ministério Público, mas não só o Ministério Público, inclusive familiares podem requerer a internação compulsória de doentes mentais, de dependentes químicos. E isso, no MP hoje, a gente recebe uma demanda muito grande de famílias pedindo socorro para que os seus filhos com problemas mentais graves sejam internados. Porque o grande problema do doente mental, e aí vamos falar do psicótico, né? O psicopata é algo que não tem solução. Né? É uma condição que não tem cura, é uma condição dele, é como se a pessoa fosse feia ou bonita, ele é psicopata. Então não há tratamento para isso. Né? Agora, o psicótico, sim, há tratamento. Em casos graves, que são aqueles casos excepcionais, o tratamento não funciona. Não vai haver um tratamento suficiente. Mas na imensa maioria dos casos, há tratamento. Qual que é a grande dificuldade hoje? Quando eu era promotor em Taiobeiras, um dia eu estava lá, eu estava no estágio probatório ainda. Olha a dificuldade. E aí um casal, na verdade não foi um casal, foram algumas pessoas de uma comunidade, zona rural de Taiobeiras, foram até na minha sala.
E lá na minha sala, o casal, que era o pai de um jovem já dos seus 18 para 19 anos, chegaram para mim e falaram assim, ó, meu filho, doente mental, naquela época era 2004, não tinha CAPS, não tinha CRAS, não tinha nada. No norte de Minas, zona rural da cidade do norte de Minas, ou seja, tinha nada. E menos ainda o que eu pudesse oferecer. Sim. Lá o menino é muito forte, tem os remédios aqui, a gente consegue os remédios na farmácia popular, só que ninguém consegue fazer ele tomar os remédios. E ele não toma os remédios, porque os remédios dão efeito colateral, ele fica assim, então ele não toma o remédio. E quando ele não toma, ele fica muito agressivo. Muito agressivo, já bateu um, já bateu em outro, já pegou facão, saiu correndo atrás do outro. E o pessoal que estava falando assim, ó, daqui a pouco ele vai matar alguém. Aí eu falei assim, e agora? Agora me apertou, porque eu não faço a menor ideia do que fazer. Não tenho o que fazer. E aí eles, o próprio casal, os pais, perguntaram se poderiam construir um quartinho anexo à residência deles, em que só tivesse janela, não tivesse porta. E colocasse o menino lá dentro. E eu, no estágio probatório, eu falei assim, ó, poder não pode. Mas que solução que eu dou para eles? Não dou solução. Então, a grande dificuldade hoje é de submeter essas pessoas com doença mental ao tratamento. Isso é muito difícil. O próprio paciente tem resistência a submeter ao tratamento. E a família, muitas das vezes, não está estruturada o suficiente, nem tem condições financeiras, às vezes, para poder garantir esse tratamento. Então, essa é a dificuldade que a resolução do CNJ não respondeu. Né? O que fazer com esses casos em que, tudo bem, não é caso de internação, é um psicótico tratável, que pode viver em sociedade, que tem plenas condições de viver em sociedade, mas tem que tratar. Sim. Só que a família, as pessoas ao redor não conseguem garantir o tratamento. E aí, o que a gente faz? Isso, a resolução do CNJ não responde. E isso que talvez seja hoje a maior crítica a essa decisão do CNJ, que foi uma decisão unilateral, que não ouviu a discussão e que não se atentou para essas peculiaridades. Mais do que isso, mas você pode ter mais além. Tudo bem, aqui em Belo Horizonte tem um hospital geral, tem um hospital psiquiátrico, tem algumas cidades que tem um hospital psiquiátrico, mas lá em Itaiobeiras não tem. Para onde que a gente manda? Vai tirar da família? A política anti-manicômios do governo federal entende que não tem que tirar da família, tem que manter próximo da família. E aí? Então você vai manter lá... É difícil para a família também ter essa responsabilidade, né? Exatamente. Então, na prática, o que a resolução do CNJ diz? O inimputável que tem tratamento, e é 99% dos casos, esse inimputável, psicopata ou não, ele vai ser submetido a tratamento ambulatorial na rede pública de saúde. Se tiver condições da rede particular, vai para a rede particular. Aquele que não tem condições de conviver em sociedade, esse vai ser internado. Não em nosocômios judiciários, mas em hospitais gerais, hospitais administrados pelo SUS ou na rede particular. Mas vai haver internação, e essa internação ela pode continuar enquanto houver a necessidade da internação. Sim. Sempre atentando para a política geral de excepcionalidade da internação. Sim. O que eu vejo disso tudo? Existem casos de psicopatas que claramente não têm condição de retornar à sociedade. O Champinha é um deles, né? Pelos laudos que a gente vê, apesar de ter muita controvérsia, tem laudos diversos, diferentes, né? Mas existem laudos que apontam pela impossibilidade dele voltar à sociedade. E até um dos comentários, uma pergunta que eu queria fazer, eu já vou fazer porque é exatamente o que o professor está falando. Que ano passado saiu um documentário na Prime Video sobre o Maníaco do Parque. Eu acho que o nome é Maníaco do Parque, a história não contada. E ele foi condenado, ou seja, ele foi tratado pelo judiciário como imputável. E a grande preocupação é que parece que em 2028 ele já vai ter cumprido a pena dele, vai se reinserir à sociedade. E a discussão é se ele teria ou não condições de ser reinserido na sociedade. Essa é uma discussão que só em 2028 a gente vai ter que pensar nela. Mas, na verdade, o ideal dos mundos
e é muito difícil. A gente estava falando aqui, né, do quanto que a gente paga de imposto e o quanto que a gente tem de retorno do poder público. E ainda está muito aquém, né? A gente demanda muito mais do que o poder público nos dá. Sim. Apesar de que há 30 anos atrás, 50 anos atrás, era muito pior. Né? Há uma melhor, mas a melhor muito, muito pequena, muito gradativa. É proporcional à arrecadação. Isso. Mas não podia aumentar mais a melhora, né? A melhora podia ser mais. Sim, se a melhora fosse proporcional ao aumento da arrecadação, seria maravilhoso. Exatamente. Mas o fato é que não é. Né? Mas o ideal dos mundos seria o quê? Esse cidadão sofreu a pena criminal como imputável, mas ele tem um diagnóstico de psicopata. O psicopata não é um doente, mas ele pode e deve ser acompanhado pela rede pública de saúde. A rede pública de saúde, dentro da rede pública, não tem só o tratamento psiquiátrico pelo CAPS. Você tem os antigos, né, os famosos médicos de família, né, que é o programa de saúde de família, que se transforma hoje, mais do que um programa, um serviço propriamente dito, em que o poder público, através da Secretaria de Saúde, através das Secretarias de Assistência Social, dos CRAS, dos CREAS, acompanham núcleos familiares com vulnerabilidade ou que apresentem situações especiais. O CREAS, a função é exatamente essa, acompanhar aqueles núcleos em que há uma especialidade tão grande naquela família que há necessidade de um acompanhamento próximo. Então, no mundo ideal, o ideal seria que, em 2028, quando a função do direito penal se encerra, não vai haver uma ressocialização, né, porque ele é um psicopata, e o psicopata é incurável. Né? A palavra não é nem certa falar incurável, porque ele não é doente. Mas não tem retorno, não tem uma outra opção para ele. Ele vai continuar sendo psicopata. Sendo uma pessoa que traz risco para a sociedade. Exatamente. Imprevisível. Né? Da noite para o dia ele pode praticar um crime. Como pode nunca mais praticar crime nenhum. Sim. Mas o ideal é que houvesse um acompanhamento do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social, para que essa pessoa não simplesmente se perdesse, como o bandido da luz vermelha, que quando foi solto, 30 anos depois, voltou para a cidade dele no Paraná, não sei aonde, e em tese passou a ter uma vida normal. Teve até propaganda, entrevista no Jornal Nacional, ele dando entrevista, queria trabalhar e tal. Meses depois foi morto pelo amigo que acolheu ele depois. Ou seja, já era uma situação que iria acabar caindo na prática de outro crime. Sim. Mas ele não teve nenhum tipo de acompanhamento. Sim. Que é, infelizmente, o que acontece com a imensa maioria, para não dizer todos, os egressos do sistema penitenciário hoje. Nós não temos políticas para egressos. Sim. A ideia de ressocialização, ela é cada dia mais abandonada no direito penal. Por exemplo, há pouco tempo atrás, nós estávamos discutindo aqui se foi aprovado até um projeto de lei proibindo a saidinha de final de semana, né, para os presos do regime semiaberto, sobre a alegação de que um ou outro praticou um crime durante a saidinha. É uma alegação real, aconteceu, esses fatos acontecem, mas é uma minoria diante do grande número de presos que saem para a saidinha. E qual é a finalidade da saidinha? É que a pessoa possa voltar a conviver com a sua família, possa já procurar um emprego, voltar a ter vínculos de amizade, para quando encerrar a sua pena, ou quando sair no regime aberto, ter um rumo a seguir. Né? O que, evidentemente, é muito difícil, você sendo já um labeling approach, né? Você já está etiquetado como um criminoso. Né? Ficha criminal. Então, para esses psicopatas que tendem a reincidir no crime, o direito penal ele tem um limite. Esse limite, seja a pena privativa de liberdade que foi aplicada, seja a medida de segurança, o prazo máximo dos 40 anos, mas o grande mote desses casos é que eles devem ser inseridos em algo muito maior que o próprio direito penal. O direito penal é pontual, ele atuou ali naquele caso específico e retirou aquele cidadão da sociedade. Agora, a partir daí, o que se faz com esse cidadão? Eu acho que o que a gente tem que pensar é exatamente o que o professor falou. A gente tem que ver se o sistema de saúde dá conta disso. Porque, muito provavelmente, esses psicopatas não vão, de livre e espontânea vontade, fazer esse tratamento. Não vão, até porque eles acham que não tem problema nenhum. Não, acho que não tem problema. E, de fato, né, clinicamente, eles não têm nenhum problema clínico, né? Não são doentes. Mas a gente tem que pensar em mecanismos, então, para que eles sejam forçados a fazer um tratamento. Sim. E
E isso dá para ser feito. Existem instrumentos, até, como eu disse, de internação compulsória. Existem instrumentos hoje jurídicos que permitem ou que dá poderes para a família e para o próprio Estado. No caso, o Ministério Público, por exemplo, pode requerer internação compulsória de determinadas pessoas que não praticaram crimes, pela simples condição psicossocial delas, por uma doença mental ou por uma dependência química. Pelo simples fato de estarem em situação de surto, o Ministério Público, a família, pode requerer internação compulsória de um indivíduo. Até o Conselho Tutelar para crianças e adolescentes, crianças e adolescentes não podem ser internadas, mas o Conselho Tutelar pode requerer que seja prestada alguma medida de apoio psiquiátrico. Um acolhimento em uma casa de custódia ou um próprio tratamento em um hospital para isso. Mas existem esses instrumentos que estão fora do direito penal. Mas eles devem ser integrados à sociedade e devem ser suficientes. E a gente percebe claramente que não são. Né? Na prática. Na prática, tem a maioria dos municípios em Minas Gerais não tem uma estrutura mínima de tratamento, de acompanhamento psiquiátrico para dar conta de psicopatas, de psicóticos, que são pessoas que estão sempre à beira da ilicitude, à beira da prática de um crime, e que precisam de apoio e de controle, mais do que punição, precisam de tratamento. Agora, isso tem que partir da família e do Estado. Do indivíduo dificilmente sai. Né? Professor, eu estou super satisfeita, achei que respondeu todas as minhas dúvidas. Eu queria, então, que o professor olhasse para as câmeras, desse os seus recados, se as pessoas podem te acompanhar na rede social. Vou arrumar meu cabelo aqui, que eu sempre bagunço o cabelo. Fica à vontade, a câmera é sua. Obrigado, eu estou muito feliz, espero ter contribuído com o debate, ter tratado um pouco desse tema complexo, atual, e que a gente não tem uma solução, não tem uma resposta. É uma construção ao longo de anos, e se a gente pensar na política de tratamento, de punição até dos psicopatas, dos serial killers, é uma construção recente. Então, é uma discussão que ainda vai ser travada ao longo de muitos anos, mas eu espero ter apresentado alguns aspectos interessantes. E, precisando, contem comigo, eu estou sempre, todos os dias, aqui na Promotoria de Contagem, e lá na FDCOM, dando aula de Direito Constitucional. É o meu prazer, é a minha vontade, é o que eu mais gosto de fazer. E, no dia que você precisar de novo, pode contar comigo. Muito obrigada, professor. Obrigado. Pessoal, já vou servir, o meu risoto está pronto. Agradeço a sua companhia, agradeço a sua disponibilidade e continue nos acompanhando, porque todo sábado tem um episódio novo. Tchau.